Então é o seguinte, a gente vai começar a falar da genética e as leis de Mendel. Tá? Vou falar de hereditariedade, alguns conceitos básicos e a primeira lei de Mendel, né? Primeiro ponto. Fechou isso, na próxima aula a gente segue com outro conteúdo. Tá? A princípio vai ser só isso daqui. Aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer para vocês, que eu gosto de fazer, é perguntar. Por que vocês se parecem com os pais e com as mães de vocês? Tem algum de vocês aí que sabe que vocês olham, sua cara do meu pai, sua cara da minha mãe? Ou quando as pessoas olham, meu Deus, é a cara do pai! Tá? Ou tem gente que fala, meu Deus, é feio como o pai. Porra. Tem sempre desses, cara, é incrível. A sorte de Levi é que ele puxou a mãe, por isso que ele é um menino bonito. Se puxasse o pai, coitado, tô até com dó dele. Fala a verdade, né, gente? E aí? Genética? Sim, é a genética, e é esse o ponto principal da nossa aula. Mas como é que acontece essas pessoas serem tão parecidas com o pai, serem tão parecidas com a mãe? Alguns são parecidos com o avô e com a avó. Né? Tem gente que olha assim, quando pega alguns casos, né, que tem um avô e uma avó que tem uma foto antigona, que você olha e fala, velho, é a cara. Né? Quando eu pego uma foto mais nova. E aí, é nisso que eu fui falando. Olha essas duas figuras aí, vê se essas duas pessoas se parecem. Um vocês conhecem já, o outro vai conhecer um dia aí. Igualzinho. Igualzinho o quê, cara? Diferença pra caramba. Olha como o menino é bonito. Olha pra aqui. Olha que rosto bonito. Esse daqui, olha pra essa barba mal feita, cabelo bagunçado. Eu nem sei porque bateu essa foto, mas tá aí ela. Gamer 2021. Mas essa foto é de pandemia já mesmo, tá vendo? Mas é o seguinte, quando a gente fala dessa genética, ela traz a hereditariedade, ou seja, os filhos, eles tendem a se parecer com os pais. Claro que vai ter as suas diferenças, mas quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com um período mais parecido dos dois, aí vocês avaliam, será que realmente se parecem ou não se parecem? Olha essa foto minha antiga. Olha essas duas pessoas aí, se parecem? Meu Deus, parece igual. Igualzinho. Parece. Então, se ele crescer, coitado, vai ser feio que nem o Vai pai. ser igual o pai. Esse não vai escapar, né, gente? Parece mais com a mãe quando criança, porque tá bonitinho. Né? Mas aí, o que mostra? Essa foto minha eu tô com uns 3 anos. Esse aqui é Levi, tá, gente? Ele tá com 2 anos de idade. E aí vocês podem ver que a diferença da imagem mostra a qualidade da época, né? Isso aqui é uma câmera que você tinha que bater a foto, torcer para a foto dar certa e revelar a foto, torcer para que a revelação desse certa para você receber a foto. É desse tipo de coisa, tá? Pois é, cara, é isso mesmo, Ricardo. Tá certo? Aí, isso aqui é para mostrar para vocês que acontece isso mesmo. Sabe? A gente tem características que são semelhantes, a gente puxa a genética, a gente tem esse código genético que vem dos nossos pais, e é por conta disso que a gente tem essa aparência, a gente apresenta essas aparências. A tendência é que quando crescer, você vai ser parecido com seus pais ou com sua mãe, tá? Tinha uma frase que eu vi há muitos anos atrás, que diz assim, quando você tá época de namoro, né, tá namorando uma pessoa, aí se você quer saber como é que vai ser sua namorada no futuro, você olha pra mãe. Tá? Claro que isso não é verdade, né, gente? Você vai ficar parecida, depende do como vai ser cuidado da vida, a alimentação saudável ou não, e outros fatores, mas no real tinha essa frase, que você vai ser o futuro, né? É como se você olhasse a sua namorada como se quando tivesse a idade da sua mãe parecida com sua mãe. Acontece. Júlia. Aqui é o caminhão do avô paterno, ou materno, né? Ele gosta de tudo, cara. Ele gosta de fazer tudo. Bom, mas aí bora seguir, né? Que a gente tem que fechar o conteúdo antes de fechar o nosso horário. Eu quero fechar ele antes do tempo. E aí a gente vai falar sobre DNA e RNA. A gente vai começar a falar. A minha ideia é falar alguns conceitos básicos, vocês vão conhecer os termos. Eu só vou trazer descrição de termo. Biologia tem muito nome. E aí a gente vai ter que aprender aos poucos esses nomes. Não se esquentem, não se preocupem, tá? Vocês podem ter uma resistência no início, mas com o tempo vocês vão aprendendo. Eu gosto de fazer analogia com videogame, ó. Quem joga FPS, por exemplo, eu vou falar aqui, ó, sabe o que é skill, sabe o que é clutch, sabe o que é bombear, bombe B, sabe essas coisas, tem fixo isso.
Mas ninguém foi lá. Pera, ainda que eu tenho que descobrir clutch. Fui abrir o dicionário. Frag, bem lembrado. Deixa eu ver aqui, clutch. O que é clutch? Não tem no dicionário clutch. Tá? Isso mesmo, tem vários termos. A gente só aprende esses termos quando você está inserido no meio. E aqui, ó, vocês estão tendo a primeira introdução. Vocês vão ter um hábito, vão ter dificuldade no início, mas depois vocês vão pegar esses termos e vão saber porque vocês estão falando sobre ele. Deus de P90 é foda. Aí vocês vão associando, tá? Tá certo? Pronto. Bora seguir então. Bora voltar para cá agora. Já que vocês associaram, já sabem o que eu tô falando, ótimo. Quem não sabe, eu sei que tem gente que ficou boiando quando a gente fala essas coisas. Sei, clutch, frag, skill e por aí vai. Skin, né? A gente fica boiando. Mas vocês vão entender, daqui vocês vão entender pelo. E aí, bora começar com esses dois conceitos que são os principais de todos. O nosso código genético, a nossa genética, ela está dentro do nosso DNA. E é isso que se reproduz e passa para os filhos e que dá as características de semelhança dos pais com os filhos, tá? Os primeiros dois termos principais, né? Os dois termos principais são o RNA e o DNA, tá? Sendo que essas siglas, elas estão em inglês. No Brasil seria ADN e ARNA. ARN, né? O DNA é o que a gente chama de ácido desoxirribonucleico. Nada mais é do que duas fitinhas de RNA juntas, né? Como se fossem duas fitinhas de RNA. E elas ficam enroladas entre elas. E é nessas tabelinhas aqui, ó, nesses tracinhos aqui, que fica o nosso código genético, que fica todas as informações que fazem referência a quem nós somos, como nós somos e dão todas as outras características. Junto com o DNA, tem o RNA, que é o ácido ribonucleico. O RNA, ele é um pouco diferente. Nele, ele não tem a função do DNA, que é guardar, é como se fosse o banco de dados da sua vida, todas as informações que estão sobre você. O RNA é como se fosse um transportador desses dados. Ele pega as informações do DNA, copia e vai levando lá para as células, para o interior das células, para fazer o que precisa ser feito para formar a substância, formar a característica da pessoa, certo? Então, ó, lembre, DNA é o código genético, você é o seu código, é o que mostra que você é o DNA. O RNA é um pedacinho do código que é levado para poder construir o que você precisa, tá? Como assim? Ó? Por exemplo, você tem aquele livro de receita Dona Benta. Já viram aqueles livros bem recentes? Aquele livro que é dessa grossura, que tem 1 trilhão de receitas, das coisas mais diversas possíveis. Aquilo ali é como se fosse o DNA da cozinha. Agora, você quer fazer o quê? Um soufflé de chocolate com gotinhas de limão, né, com raspas de limão. Isso, você vai abrir o livro, vai pegar uma página do livro específica e vai fazer a receita. Isso que você está fazendo assim, ó, é a leitura de uma parte específica. É como se tivesse se fosse o RNA vendo essa parte para poder fazer ela acontecer. Entendeu? É mais ou menos essa relação que a gente pode associar com uma receita. Sim. E quando, tipo, quando a gente está dos 12 a 13 anos, que a gente começa a mudar o rosto, por exemplo, é o RNA que está fazendo essas modificações, né? Olha, a gente vai falar sobre isso. Me faz essa pergunta de novo para a gente poder falar, quando eu falar de genótipo e de fenótipo. Porque eu vou dar só uma palavrinha. De início, todas as mudanças no seu corpo, elas já são previstas no seu DNA. Só que elas não acontecem única e exclusivamente pelo DNA. Tá? Tem fatores que são fatores externos, que eu vou falar sobre isso. Que uma coisa comum em vocês, por exemplo, na idade de vocês, é espinha. Eu fui agraciado pela vida e eu não tive espinha. Não tive mesmo, gente. A minha cara é lotada de espinha. Aí o que é que leva a isso? Um dos motivos de ter espinha é normal, gente. Meu irmão é cheio de espinha, foi cheio de espinha. Um dos motivos é que a pele fica extremamente oleosa. E a oleosidade, ela está prevista na história de vocês. Todo mundo tem essa pele oleosa. O negócio é, se você tem uma pele muito oleosa, você vai ter que lavar essa pele com uma frequência muito maior. N vezes ao dia, porque ao tirar a oleosidade, você evita que inflame os porinhos e fiquem as espinhas. Que as espinhas são como se fossem esses poros entupidos, eles entopem, porque tem excesso e meio que calcificou, meio que solidificou, e aí vai sair mais e ele começa a inchar. Aí você tem que ficar lavando o rosto com frequência, isso ajuda bastante. Claro que não vou dizer para vocês que se você fizer isso, você não vai ter espinha. Mas se você fizer isso, vai ter muito menos espinha do que não fazer, entendeu? É só uma ideia do que acontece.
Mas sim, essas características que levam à espinha estão no seu código genético. Não é a espinha em si. Vai dizer, você vai ter espinha aqui, o código genético diz que você vai ter espinha aqui. Não. Você vai ter um excesso de produção de óleo, de gordura pelo seu corpo, e essa gordura, com o tempo, se solidifica e aí pode gerar mais e causar espinha. Tá? Mais ou menos isso. Velho, só... Cara... 21 ou 22. É isso aí que eu ia falar mesmo. É muito relativo, mas aí até os 22 anos, e quando você está desenvolvendo o seu corpo, a maturação do seu corpo, você pode ter espinha, tá? Mais ou menos isso. Tem gente que pode ter até, inclusive, para depois dos 22. Entendeu? Claro, tudo depende dos cuidados. Você precisa ter cuidado. Bora lá, então. Um outro conceito básico que vocês vão ouvir falar bastante, meiose e mitose. Vocês ouviram falar já disso? Não. Eu acho que já. Mas não foi tão explorado. Mas não vai ser muito explorado não também. Eu acho que vocês vão trabalhar isso mais para frente mesmo no ensino médio. Mas aqui é só para a gente poder conversar um pouquinho, entender a noção de como acontece, para entender a genética, como ela é dividida, tá? Bom, a mitose, basicamente, é quando há uma duplicação da célula, uma reprodução da célula. Como é que funciona a mitose? Toda vez que a gente está aqui no nosso corpo, as nossas células elas vão morrendo e vão sendo substituídas. A nossa pele ela vai envelhecendo, vai morrendo, e aí vai ter que ter uma outra célula para substituir. Quando a gente tem um ferimento que sai sangue, né, que é raso, aí vai ter que ter uma regeneração das células ali, vai formando. É isso que eu estou achando também, Ricardo. Já foi dado para vocês esse assunto, tá? Isso aqui é só uma retomadazinha. Vai cicatrizando. E é normal vocês esquecerem, porque usam uma vez ou outra e aí acontece isso mesmo, tá? E aí, quando vai tendo essas mutações, quando vocês vão crescendo, vocês vão produzindo mais células, acontece o que nós chamamos de mitose, que é quando uma célula ela se duplica identicamente à outra. E aí, está aqui nessa representação. Eu tenho uma célula com material genético aqui, ó, tem um material genético azul e um vermelho. Essa célula começa a ter a reprodução do material genético, ou seja, observe que agora eu tenho 2 vermelhos e eu tenho 2 azuis. E aí, depois que tem essa duplicação, ela vai e se divide em 2 novas células. Tá? Eu vou passar o mouse porque aparece esse negocinho aqui. Aí fica embaixo, tá vendo? 2 novas células iguais à célula inicial. Essa é a mitose. Na meiose acontece mitose? Acontece. Só que além da mitose, ela tem mais uma etapa. Então observa aqui, as 2 células se reproduziam e aí, ó, formou 2 células. Aí acontece nesse processo aqui a divisão. Ó. Isso daqui é exatamente o que está acontecendo aqui, ó, igualzinho. Só que o que aconteceu nessa fase? Quando acontece da fase da meiose, quando tem essa divisão, há a possibilidade do que a gente fala de uma mudança genética, uma mutação genética. Observa aqui como vocês estão vendo. Observa que esse azulzinho aqui está com pontinho vermelho e esse vermelho está com pontinho azul. Por que acontece? Porque quando está a reprodução, pode acontecer esse tipo de mutação, e é essa mutação que dá aquelas pouquinhas características que a gente tem diferente dos nossos pais. Então, quando a gente percebe que tem uma coisinha diferente do pai, diferente da mãe, é isso que vai fazendo essas características. Né? Não é só isso, mas isso é um dos fatores que faz o processo de evolução das espécies, né? Que faz com que as espécies sejam diferentes. E aí, quando ele faz essa divisão, ele não para essa divisão. Ou seja, quando ele chega nesse estágio aqui final, ele não para a divisão. Ó. Esse estágio aqui é como se fosse esse de cá. Ele continua dividindo até ficar metade do código genético. Ou seja, uma única célula, quando ele vai formando o gameta, ele se duplica e depois se divide até ficar apenas um pedaço do código genético, 50% do código genético. Aí uma célula, ela forma 4 células com metade do material genético. Mitose é quando ela vai se reproduzir, uma célula vira 2. Meiose é quando uma célula, depois de duplicar, ela vira 4 células, com metade do material genético. Pode perguntar, Pedro. Ô, professor, mas como esse material genético chega até essas células? É o RNA que leva? Bora lá. O material genético é o seu DNA. Todo DNA, ele está em todas as células do seu corpo. Todas as células têm um DNA. Todas. Certo? Esse DNA, ele vem passado de geração para geração. O seu DNA, ele vem metade da sua mãe, metade do seu pai. O DNA do seu pai
vem metade do seu avô, metade da sua avó. O DNA da sua avó vem metade da bisavó e a outra metade do bisavô, e assim segue, tá? O processo de evolução, que é um pouco mais complexo que isso, do surgimento do primeiro ser vivo, para todas as mutações genéticas, até surgiu o ser vivo complexo, como ser humano ou qualquer outro animal, né? Que são seres complexos, não são mais evoluídos, tá, gente? São seres mais complexos. Aí, passou-se bilhões de anos, bilhões, tá, para chegar nessa situação. Mas, assim, o seu código genético, você precisa saber que ela vem da geração passada, assim. Tá? Aí, quem foi o primeiro pai e a primeira mãe, aí já é uma discussão um pouco mais profunda sobre evolução, que não se tem uma resposta 100% certa, né? Se tem uma ideia, mas respostas ainda não. Tá? Mitose e meiose, ficou tranquilo a ideia de entender o que é? Mitose, quando se duplica e vira duas células iguais à mãe. Meiose, quando se duplica e a célula-mãe ela se divide até formar 4 células com metade do material genético. Tá? Agora a gente vai falar do passo a passo para chegar exatamente no nosso no complexo do DNA. Eu vou falar de pedaço por pedaço, depois vou mostrar uma imagenzinha, até para botar uma seta, eu esqueci. Eu falei com a turma de mais cedo e não me passei, não deu tempo também, né? 20 minutos. Então, o nucleotídeo é a primeira coisa que vocês precisam saber. Ela é a unidade básica dos genes. Os genes é o que a gente vai falar depois do nucleotídeo, certo? Ela é a menor base da célula. Da célula não, desculpa, é a menor base do DNA. E aí ele é dividido em 3 grupos, essa base. Na base nitrogenada, o nucleotídeo é dividido em 3 grupos. Na base nitrogenada, no grupo fosfato e na pentose. O que vocês precisam saber hoje para ficar tranquilo é que existe a base nitrogenada, que é ela que define todas as características do seu corpo, todas as informações do seu corpo. Você pode ver assim, ó, o ser humano ele é um ser extremamente complexo. Quando você olha todas as estruturas funcionando juntos, vocês veem uma complexidade surreal. Só que toda essa complexidade ela é feita apenas com 4 letras. Claro, gente, eu falo letra, mas tenho associado que as letras são representações de alguns compostos orgânicos que temos no nosso corpo. Aí a gente deu nomes porque fica mais fácil de a gente compreendê-los. Então essas 4 letras são adenina, o A de adenina, o G de guanina, o C de citosina e o T de timina. Ou seja, estão esses 4 elementos aqui. Ó. Seu DNA é formado por esses 4 elementos. Professor, mas tem a uracila ali, o que é aquilo? A uracila, ela é o seguinte, quando a gente fala de DNA para RNA, ou seja, quando eu falo do código genético, para aquele pedacinho da receita que você vai fazer, na hora de puxar a timina, ele não sai timina, ele faz uma cópia de outra substância chamada uracila. Tá? Então, onde tiver timina no DNA, é uracila no RNA. Onde tiver o uracila no RNA, vai ser timina no DNA. É uma associação, uma diferençazinha que tem entre os 2 elementos. Só isso. Se vocês lembram, o nosso código genético ele é espiralado, né? Ele tem 2 espirais que ficam em torno delas. Por que essas espirais existem? Porque eles são associados em paralelo sempre. Então, vai ter, dessas 4 letras, vai ter uma letra que vai ser acoplada à adenina e vai ter uma letra que vai ser acoplada à guanina, né? E assim vai para os demais. Como é que seria, então, essa associação? A adenina sempre vai estar ligado à citosina. E a timina, a adenina sempre vai estar sendo ligada à timina e a citosina sempre vai estar sendo ligada à guanina. Tá? Se for no RNA, você vai tirar onde está a timina e botar a uracila. Só isso que muda. Certo? E aí, tem várias diquinhas para a gente poder ir fazendo essas associações. As diquinhas mais simples que eu posso dar para vocês é relacionada a cantores. Vocês já ouviram falar de alguns cantores famosos, como Agnaldo Timóteo ou Gal Costa? Já ouviram falar desses nomes, não já? Pois é. Olha aí, olha os nomes que eu falei. Agnaldo Timóteo, Gal Costa. Olha para essas letras aqui e associa. Quem vai estar associado com quem? Pesquisa, João. Pesquisa sobre eles que você vai gostar. Olha como você já consegue fazer associação. Agnaldo Timóteo, ó. Gal Costa, ó. Perceberam as associações? As trocas de informação? Tá?
a adenina vai estar ligado à timina. E a guanina vai estar ligado sempre à citosina. Entendeu a relação? O A de agnaldo com T de timina, o G de gal com C de citosina. Certo? É uma associação simples que a gente consegue buscar. A outra forma é você colocar todos esses elementos em ordem alfabética. A, C, G e T. A, C, G e T. Os dois do meio ficam juntos e os dois da ponta ficam juntos. Tá vendo? Então, os da ponta com da ponta, do meio com do meio. Adenina com timina, citosina com guanina. Certo? Pedro, tem esses dois jeitos, Pedro. Aí você vai analisando e vê qual se encaixa melhor para você, tá? Essas são ideias que a gente vai tendo porque facilita, assim, a ideia, o raciocínio, né? Acho que eu vou fazer isso aqui, Gabriel. Do jeito que você falou, vou botar os dois juntos aqui, ó. Aí vem adenina, timina e guanina, citosina. Assim, ó. Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. É só para associar, sabe? É só uma brincadeirazinha que ajuda a facilitar um pouquinho essa associação. Aí os genes, lembra que eu falei das associações? Olha aqui como vocês vão ver elas, bem evidente agora, ó. Preste atenção. Guanina com citosina, timina com adenina, citosina com guanina, adenina com timina. Ou seja, ó, Gal Costa, Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Timóteo. Percebeu? As associações, como elas facilitam para a gente. É isso. Tá? As bases nitrogenadas sempre estão associadas de um lado um, do outro lado o outro. Facilitou a vida, não foi, Ana? O computador já está travando, viu, gente? A imagem já vai começar a dar piti aí. Tá? É essa associação. E lembra o código genético formado por duas barrinhas, ou duas linhazinhas, que elas ficam se contorcionando. Tá? E aí a gente vai falar do gene. O gene é a principal unidade da hereditariedade. É o conjunto de genes, o gene é o conjunto de nucleotídeos que vão dar as características de cada um de vocês. Da cor do olho, tipo, a possível tamanho que vocês vão ter, se você vai ser branco ou preto, se você vai ser alto ou baixo, e por aí vai, né? Ele dá essas características que podem ser, podem não ser, a maioria no caso, né? Alguns não, alguns são fixos, mas outros, o meio ambiente pode mudar, que a gente vai falar. Então, os genes nada mais é do que um código, uma quantidade desses nucleotídeos juntos. Vai ter N nucleotídeos. Por exemplo, isso aqui, ó, esse nucleotídeo todo aqui é um gene. Um gene. Ou seja, eles juntos vão dar uma característica. Tá? Mais ou menos essa é a ideia. Certo? Então, para gene, eu estou tendo que abrir aqui o chat, fechando o chat. Aí toda vez que eu faço isso, a câmera acho que fica um pouquinho mais lenta. Deixa eu ver como é que tá a câmera. Tá bom. Aí, do gene, a gente vai passar para o próximo passo, que é o cromossomo. Aí vem a piada de biólogo, tá, gente? Que foi que o cromossomo disse para o outro? Disse, cromossomos pequenos. Tudo... Biólogo, gente, não tem piada boa não, tá? Desculpa, mas essa aí que eu consigo. Tá? Pelo menos a graça fica nisso, né? A graça fica nisso. Então é o seguinte, os cromossomos, eles são aglomerados de genes, tá? É como se a gente pegasse um grupo grande de genes e fosse colocando junto e juntasse no canto. Aí é isso daqui, ó. É esse grupão aqui deles. Certo? Aí, quando precisa pegar um gene específico, essa parte se desenrola, copia e volta a enrolar de novo. Para vocês terem noção, observa como é essa parada. No corpo de vocês tem 23 negocinhos desses. 23 pares. E esses negocinhos, eles chegam a ter até 2 metros de código genético. Se eu pegasse o código genético, que é absurdamente minúsculo, e começasse a desembrulhar ele, desenrolar ele, deixar ele só na tirinha assim, ó, dava 2 metros, tá, de informação. Certo? Professor, eu ainda não entendi essa parte aí do cromossomo. Tô falando que o cromossomo, vocês vão ver uma imagem que vai mostrar tudo completo, aí vocês vão conseguir visualizar melhor. O cromossomo é nada mais do que
um aglomerado de genes. Lembra que o gene é característica que dá? No cromossomo tem várias características que vão dar vão tornar os genes, tá? Vou puxar aqui para a próxima, que na próxima vai ficar melhor para vocês entenderem, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o cariotipo. Esse é o conjunto de cromossomos. Olha como vai crescendo. Nucleotídeo, genes, cromossomos e cariotipo. Está aumentando. Observa aqui, ó. Aqui vocês podem ver que tem um rosa e um azul. A representação é de que um é da mãe e outro é do pai. Para mim, o rosa é do pai, tá? O azul que é da mãe. Tem essa representação. E aí que metade vem do seu pai e metade vem da sua mãe. O nosso corpo tem 23 pares de cromossomos. Aqui, se vocês verem, o 23 ele foi colocado 2 vezes. Por quê? Porque o sexo da pessoa vai ser determinado por esse par de genes. Tá? Então, nesses pares aqui, vai ter o código genético, vai ter esses cromossomos aqui, vão ter os genes que vão dizer você vai ser menino, você vai ser menina. Certo? E para vocês acharem uma coisa curiosa, essa definição de sexo dos órgãos sexuais, tanto masculino quanto feminino, ele é decidido por esse código. Quando você vê o desenvolvimento de um feto, de uma criança, vocês vão ver que basicamente o aparelho masculino e feminino são praticamente iguais até o momento de desenvolvimento final. Tá? É incrível isso, é bem curioso, inclusive. Aí, esse código de K, é por isso que a gente fala X, X e XY. Esse código de K, observa que tem o formato de um X e aqui um Y. Quando acontece esse código, ele é determinado como homem. E o de K tem um X e um X. Quando é determinado o código como X e X, a pessoa vai ser uma mulher. Certo? Isso é questões de sexo, tá, gente? Não é E se for sexual, Y? É isso, vou chegar nesse ponto agora, Pedro. Aí o que acontece? Metade do código é dado pelo seu pai, metade do código é dado pela sua mãe. Quem define a sexualidade não, o sexo de uma pessoa, geneticamente falando, é o pai. Não é que o pai vai dizer, eu vou fazer um filho agora, vou fazer uma filha agora. Não, não é isso. As chances é de 50% para cada uma das duas opções. O que acontece o código genético do pai, ele vai ter o X e o Y. Então, na hora que essa célula for se dividir para formar dois gametas, ele vai formar um gameta com X e vai formar um gameta com Y. O da mãe é X e X. Então, a mãe, quando for fazer divisão, vai formar um gameta com X e o outro gameta com X. Tá? Quando a gente vai falar, agora quando a gente fala, daqui a pouco eu falo sobre isso. Tá? Então, quem define o sexo, assim, não é uma coisa, geneticamente falando, é o pai. Porque o pai ele tem o X e o Y, então ele pode gerar o X ou o Y. Se o filho ganhar o gene X, vai ser uma menina. Se o filho ganhar o gene Y, vai ser um homem. Aí, a gente pode até falar disso, não tem livro de vocês sobre esse tema, não. Estou vendo aqui o chat, ó, o chat está abrindo, gente. Ó a demora. Não tem nada sobre esse tema do livro de vocês, não, Ayala, mas eu posso trazer. Vou trazer só pontualmente aqui, tá? Quando a gente nasce pessoas que, por exemplo, hermafroditas e outras coisas, elas podem estar relacionadas ao não desenvolvimento completo do órgão, certo? Se for olhar a estrutura interna, aí ela pode ter, o código genético dela, ela pode ter o pênis e por dentro ter uma, como é que é o nome? Como é que é o nome que dá, cara? Um útero, certo? Pode acontecer isso. O oposto também. A mulher pode ter uma vagina e não ter útero, né? Ter desenvolvimento masculino. É estranho essas coisas, né, gente? Mas tudo é possível, as coisas acontecem, então essas coisas acontecem. Tá? Mas são casos específicos, aí são mutações genéticas, são vários fatores, tá? Existem códigos que o pessoal fala da super mulher, super homem, eu acho, que quando aparece mais, a mulher pode aparecer, em vez de 2 cromossomos, 3 cromossomos X, naquela vai ficar uma pessoa super, mas ela vai ter as características um pouquinho diferentes do padrão. São coisas que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre, mas não vamos falar agora, não. Vamos deixar um pouquinho mais para frente. Entendido? Tranquilo? Então, olha essa imagem aqui para a gente... Eita. Essa imagem para vocês entenderem quais coisas a gente falou. Eu falei com o pessoal da turma que eu vou botar umas setinhas aqui depois e vou para visualizar melhor, para vocês entenderem. Observa. Aqui, TACG. Esses são os nucleotídeos.
Um conjunto de nucleotídeos forma um gene. Um conjunto de gene forma um DNA. Esse DNA se enrola em algumas bases, uma que a gente chama de histonas, né, umas proteínas. E essas histonas, elas começam a se enrolar também e forma o cromossomo. O cromossomo vai estar no núcleo da célula, onde vai ter outros cromossomos. E aí vai ser o que nós chamamos de cariótipo. E o cariótipo é aquela sequência que vocês viram, todos os cromossomos, tá? Os 23 pares. Fechou, meu povo? Tranquilo até aqui? Podemos continuar? Eu vou ter que acelerar? Acho que eu vou ter... Ixi, Maria, eu vou ter que acelerar. Pronto. Aqui agora, a gente vai falar sobre conceitos básicos para a genética. Tá? Então, eu vou tentar dar um pulo um pouquinho mais rápido. Se for rápido demais, vocês dão uma pausinha, tá, gente? Porque já tem... A gente conversou demais no início, né? E acabou não adiantando alguns serviços. Então, eu vou passar esses conceitos, vou falar eles, e aí qualquer coisa, vocês for, professor, repete aí que eu não entendi. Eu vou e repito tranquilamente. Os alelos, que eu falei, agora conceitos relacionados à genética, para a gente entender. Alelos é o seguinte, quando a gente fala de alelo, é como se a gente falasse o gene. A gente está definindo um gene de uma forma simples. Lembra, o gene é um conjunto de nucleotídeos e ele dá a característica. Por exemplo, esse é um exemplo simples para poder visualizar. Bora falar de olho. Olho castanho e olho azul. Olho claro, né? Olho escuro, olho escuro e olho claro. Geneticamente, bora dizer que a gente tem um código genético que define se seu olho vai ser claro ou se ele vai ser escuro. E isso vai ser determinado apenas por esses genes, como eles vão estar presentes. Aí, eles podem estar presentes nesse alelo, né, esse conjunto de genes vindo do seu pai e de sua mãe, eles podem estar presentes de duas formas. Eles podem ser definidos como um alelo dominante ou um alelo recessivo. Alelo dominante é quando ele tem uma característica que se sobressai sobre o outro. Como assim? Sabe quando, sei lá, tem aquela pessoa que se diz, eu sou o cara, eu sei, eu sou o cara. Peraí, senta aí no seu cantinho, fica aí só observando, que eu vou resolver, porque, ó, sou o cara. Tá? E o cara fica lá, outro fica lá, coitadinho, no cantinho, encolhido, chamando mamãe. Certo? Esse é o dominante. Ou seja, se ele tiver com recessivo, ele deixa o recessivo lá, ó, comendo todinho e vai resolver o problema. Tá? Se você é o gene recessivo, quando você tem um conjunto com gene, quando você tem um conjunto de gene recessivo, Matheus, eu estou confundindo as palavras da minha mente. Quando você tem um conjunto de genes dominantes, o dominante sempre vai estar na ação. Pode ser um, pode ser dois dominantes. O dominante está na ação. Se você tem um conjunto que tem genes recessivos, apenas recessivos, somente nesse momento ele vai se manifestar. Bora para a imagenzinha aqui e em cima disso a gente conversa melhor. Ó, eu baguncei um pouquinho aqui. Observa aqui, ó. Eu tenho essa estrutura e aparecem dois genes. A gente determina alelos dominantes e recessivos através de letras maiúsculas e minúsculas. É apenas para fins didáticos, para facilitar. Como assim, professor? Olha, um gene, quando a gente chama de dominante, um alelo dominante, ele vai ser chamado de azão, no caso aqui. Ou Bzão, o Czão, o Dzão e por aí vai. Quando ele é um gene recessivo, ele vai ser chamado de Azinho, ou Bzinho, Czinho, Dzinho, e aí segue, tá, gente? É apenas uma representação onde o maiúsculo ele domina, o minúsculo ele é dominado. É só essa representação. Aí, por exemplo, aqui, eu tenho 3 exemplos nesse nosso desenho. Eu tenho um alelo aqui, um gene de alelo. Da mãe veio o azão, do pai veio o azão. Ou seja, os dois são dominantes. Se os dois são dominantes, a característica que vai prevalecer é uma característica dominante. Aí vou falar dos olhos de novo. Olho azul e olho castanho. O olho castanho é um gene dominante. Se tiver um gene dominante, o olho da pessoa vai ser castanha. Ponto. Tá? Quando acontece esses genes, 2 genes dominantes, a gente chama eles de homozigoto dominante. Homo é igual, hétero é diferente. Ou seja, se os dois são iguais, vai ser homo. Se os dois são diferentes, vai ser hétero. É basicamente isso. Aí temos o homozigoto dominante, por quê? Porque os dois são iguais e são dominantes, e são alelos dominantes. Se você nasceu lá com o gene do seu pai dominante, o gene da sua mãe recessivo, observa, tem um dominante e tem um gene recessivo, um Vzão e um Vzinho. Ele vai ser um heterozigoto. A heterocromia
Eu já ouvi falar, viu? Mas eu não lembro direito, não, Gabriel. A gente tem que pesquisar um pouco mais para não falar besteira para vocês, né? De cabeça assim, não vou lembrar, não. Mas porque eu tô falando, tô dando um exemplo apenas representativo, tá? A característica do olho não é uma coisa tão simples, certo? Não é tão simples. Ele é um pouquinho mais complexo que isso, tá? Aí depois eu vou falar uma curiosidade sobre isso. Aí, por exemplo, aqui, ó, o pai deu o gene dominante, a mãe recessivo. Como é que vai ser o olho da criança? Vai ser castanho ou vai ser azul ou vai ser uma mistura de castanho com azul? Vai ser castanho. Oh, aqui, castanho, certo? Independente, o olho vai ser castanho. Por quê? Porque tem um gene dominante, e o dominante, ele domina, ele bota o recessivo de canto. Agora, quando vem na genética do seu pai um gene recessivo, da sua mãe um gene recessivo, nós chamamos de homozigotos, porque são iguais, são dois recessivos, recessivo. Aí sim, olho castanho e olho azul. Quem vai sair? O olho azul. Tá? O olho azul é que vai aparecer nessa situação. Certo? Entendido? Basicamente, professor, é isso. Fala. e como dá para saber se o alelo é dominante ou recessivo? A gente vai falar sobre isso quando a gente for falar da primeira lei de Mendel. Tá? Vai ter exatamente esse ponto. É porque não tem como você... Quer dizer, hoje eu acho que tem estudos genéticos que conseguem fazer isso, mas é por tentativa e erro mais, sabe? Esse estudo inicial. Pelo menos esse ponto. Aí, alguém levantou a mão, fala, viu? Que eu não vejo não. Fala, Júlia. Professor, esses alelos, eles podem definir, por exemplo, como vai ser o tipo de cabelo da pessoa? Todas as suas características. Todas. Os Ó, o traços alelo, também. O tudo. alelo também define, tipo, eu creio que outros animais também têm alelo. Então, o alelo definiria, tipo, a pelagem de um gato. Pronto, vamos lá. O alelo nada mais é do que uma representação dos genes, certo? A representação de um código que dá uma característica. Então, eles vão ser definidos, sim. Vai ter alelo para definição do cor do olho, formato do nariz, se o lóbulo vai ser junto. Isso aqui, ó, observe isso aqui que eu vou fazer, ó. Nem todo mundo consegue fazer esse U com a língua. Por quê? Porque isso é genético também. Tá certo? É um fato curioso. Eu sei que a maioria tentou fazer aí, alguns não conseguiram. Porque é sempre isso. Professor? É um código genético. Professor, Tá? Fala. coloca o dedo embaixo do seu lábio superior. E tu vai sentir o batimento do seu coração. É porque é daqui do dedo. Essas coisas eu conheço, parceiro. Você já abri muito animal, velho. Já sei essas coisas tudo aí. Bora voltar pra cá. Aí, você entendeu, não foi? Foi Júlio que. Sim, Foi entendi. Júlio, foi? Pronto, Júlio. Massa. Então funciona desse jeito, tá? Aí a gente vai falar do cruzamento genético, que é como aconteceu. Daqui que a gente vai falar sobre, depois de fechar esse conjunto, a gente vai falar sobre as leis de Mendel. O cruzamento genético ele vai trazer uma característica do seu pai e da sua mãe e vai dar essa característica nova para você. Observa aqui, ó. Vou dizer que aqui é um pai e aqui é uma mãe. Tá? Nesse pai tem um gene dominante e um recessivo. Nessa mãe, um gene dominante e um recessivo. Quando a gente faz o cruzamento, eu vou mostrar como fazer isso para vocês daqui a pouco. Quando a gente faz o cruzamento, você pode ter um filho que vai ter dois genes dominantes, vai ter um filho que vai ter um gene dominante e um recessivo, vai ter dois filhos, na verdade, né? Pode ter dois genes, um gene dominante e um recessivo, e pode ter um filho com dois genes recessivos. Por favor, João, pode falar. Professor, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, se você tem um pai, como que eu posso dizer, moreno e sua mãe é morena, o filho pode nascer branco ou não? Tem chance? Muito raro. Mas existe, mas é muito raro. Porque Muito minha raro. mãe, Muito raro. minha Rapaz, mãe então e sou meu raro, pai velho. são brancos e eu nasci morena. Assim, é porque é o que eu tô falando para vocês. É raro. Porque depende muito do que vocês estão considerando também de mudança de tom de pele. Porque a gente não pode definir a cor de pele como dois genes, sabe? A gente está falando da primeira lei de Mendel, a gente vai falar disso aí, eu estou usando os exemplos mais simples. Se vocês perceberem, existe um espectro. Ou seja, se eu pegasse uma régua aqui, ó, uma régua, tá? Aqui é a pessoa absurdamente branca, aqui a pessoa absurdamente preta, tá? Existe essa variação aqui, ó. Vai ter pessoas que vão ser mais brancas e mais pretas, certo?
E aí, se seu pai ou sua mãe é branca ou preto, dependendo do que for, no código genético dele vai ter um trecho desse espectro. E você pode vir num trecho desse espectro de cor, certo? Não é um determinante, tipo, 2 pais morenos terão que ter um filho moreno, 2 pais brancos terão que ter um filho branco. Existe um espectro porque vai além de só seu pai e sua mãe, tá? Mas, como eu falei, eu estou falando de uma característica simples. Eu não estou falando de uma característica como essa de cor, porque ela é complexa. Quando a gente for falar da segunda lei de Mendel, vocês vão ver que a gente pode ir complexando essa situação. Tá, gente? Aí eu falei da cor do olho. Claro que a cor do olho também não é 2 genes que define. Tem todo um espectro de cor de olho, né? Tem verde, tem azul, tem amarelo, tem mel, tem castanho claro, castanho escuro. Tem também um aspecto maior. Mas, didaticamente, você colocando num pontinho simples assim, você consegue fazer uma associação rápida. Tá bom, gente? Entendeu? Era essa a ideia, mais ou menos, para a gente não fiquem presos nessa situação como se fosse regra, porque não é regra. Biologia não tem regra. Tudo muda. Certo? Vamos lá, então. Aí pronto, que foi que perguntou aqui, se eu lembro, puxar o nome, Pedro, você tinha falado, eu não lembro o que você tinha falado, mas a gente chegaria nessa questão aqui. E é o último conceito, tá, gente? Genótipo e fenótipo. Tá? Esses 2 termos, um determina o seu código genético, como é que você vai ser, e fenótipo, como ele se expressa. Tá? Nessa imagenzinha que eu achei bem legal, ela especifica bastante. Genótipo é o seu código genético, mas quando você tem seu código genético junto com o meio ambiente onde você está, você pode ter um fenótipo que vai ser diferente ou não. Como assim? Um exemplo simples. Pode dizer que eu tenho 2 irmãos gêmeos, mas gêmeos idênticos, iguais, geneticamente igual. Aí eu pego um e passo para uma família rica, e pego um e passo para uma família pobre, tá? De forma genérica, tá, gente? É só uma representação para a gente visualizar. No código genético deles, bora dizer que os 2 podem crescer até 1,80 m de altura, tá? Ou seja, se tudo correr bem, os 2 vão chegar a ter 1,80 m, máximo. Aí, o cara da família rica. Tá na família rica, tem alimentação todo dia, nunca ficou com fome, a água que bebe é uma água saudável, é uma água boa, nunca teve problemas de doença relacionados à alimentação, tinha médico para poder cuidar dele o tempo inteiro, quando tivesse a doença, teve todos esses cuidados. Quando ele desenvolve, a tendência é que ele chegue no 1,80 m. Ele vai chegar nesse 1,80 m, por quê? Ele teve todas as suas necessidades mínimas atendidas. Certo? Aí quando a gente vai para a família da família pobre. A família pobre, infelizmente, a comida, o menino não pôde comer todo dia. Ele teve dias que não conseguiu comer, que teve que dormir com fome. Teve dias que a água que ele bebia, às vezes, estava contaminada. Teve barriga d'água, teve vermes. Ficou vários dias nos hospitais públicos porque não teve condições de uma alimentação saudável, de uma água saudável para beber, teve que passar por vários tratamentos, ou seja, ficou doente várias vezes. Esse menino era para ele crescer até 1,80 m. Só que como o meio ambiente dele não deu água, alimentação, não deu condições básicas com qualidade, ele só cresceu até 1,60 m, por exemplo. Assim, o meio ambiente dele interferiu. Enquanto o meio ambiente do menino que estava na família com dinheiro fez com que ele chegasse a 1,80 m, a que estava com a família que não tinha dinheiro chegou a 1,60 m. Novamente, é um exemplo bem generalista, um negócio bem esdrúxulo, bem extremo. Mas para vocês associarem que como o meio ambiente ele pode interferir. Tá, gente? Ele faz essa interferência no nosso código. No nosso código não, mas ele faz essa interferência no nosso fenótipo. Entendidos, meus lindos? Perceberam direitinho a ideia do que eu estou falando? Conseguiram captar? Uhum. Pronto, que bom, então. Aí, vamos falar sobre a lei de Mendel. Aqui eu vou falar mais rápido, viu? Eu vou falar rápido, mas eu retorno na próxima aula para a gente puxar direitinho. Olha, ele escreveu exatamente o que está escrito aí. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo do fator par para cada gameta, que é, portanto, puro. Você fala assim, meu Deus do céu, o que é que ele está falando? Não entendi nada. Né? Mas aí a gente está aqui para poder dar uma facilitada nessa associação. Bora primeiro explicar, eu vou explicar rápido, tá, gente, como ele fez essa pesquisa. Bom, Mendel era um padre, tá? Para quem quer saber um pouquinho mais da vida dele, ele vivia no monastério,
E ele começou a fazer estudos com plantas. Ele cultivava plantas e começou a perceber que ervilhas, elas tinham algumas coisas diferentes no seu desenvolvimento. Aí ele percebeu que ervilhas iguais geravam filhos diferentes, ervilhas diferentes geravam filhos de uma mesma cor, ou ia variando. Ele percebeu isso. Na época, gente, que não tinha genética, não tinha DNA, não tinha nada disso, ninguém sabia dessas coisas. Era 1800 e bolinha. Aí, quais foram os experimentos dele? Ele resolveu criar as linhagens puras. O que é uma linhagem pura? É uma linhagem em que, se você cruzar um elemento, dois elementos dessa linhagem, sempre vai dar a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó, esse gene amarelo com esse amarelo. Ele saiu cruzando o gene amarelo com o gene amarelo até que só vinha filho amarelo. Ou seja, se ele fizesse isso 1000 vezes, só ia vir amarelo. Essa é a linhagem pura. A mesma coisa ele fez com o verde. Se ele pegasse esses genes 1000 vezes, cruzasse 1000 vezes, só ia dar verde. Isso é linhagem pura, tá, gente? É isso que a gente chama de linhagem pura. Quando ele fez essa linhagem, o que aconteceu? Ele resolveu pegar agora um de cada um dessa linhagem pura e cruzar. Pegou um verde com um amarelo e cruzou esses dois. Fez a reprodução deles. Quando ele fez a reprodução, ele percebeu que todas as vezes que ele fazia essa reprodução, com todas as sementes sendo um amarelo e uma verde, todas elas ficavam amarelas. 100%. Aí ele falou, opa, tem uma coisa estranha aqui. Era para ficar um azulzinho aí, né? O verde e amarelo, misturar a cor, devia dar um azul. Né? Ou devia vir um amarelo, devia vir um verde. Não aconteceu. Foi dessa forma que ele começou a perceber que tinha o dominante e o recessivo. Quando ele fala de alelo, de fator, o fator é um alelo, é o gene. Um alelo dominante e um alelo recessivo. Foi da partir daí ele começou. Falei, ó, essa aqui deve ter um negocinho que tá escondendo. O amarelo esconde, como se o amarelo tomasse conta e não deixasse aparecer. Tá? Aí o que aconteceu? Vou voltar para cá. Ó. Ele pegou agora essa primeira geração, esses dois elementos aqui, e, ó, F1 aqui, tá vendo? E começou a cruzar esses elementos. Aí o que aconteceu? Depois de vários e vários cruzamentos, ele percebeu que apareciam alguns amarelos, do nada apareceu um verde. Ele falou, opa, agora eu estou entendendo como acontece. Parece que na hora que eu faço junto esses dois elementos, vem um fatorzinho desse daqui, né, um gene desse, um alelo desse, e vem um alelo desse, e esses alelos é que dão essas características. Tá? Visualmente, foi isso que aconteceu. Esse aqui, gente, está no livro de vocês, viu, gente? Eu copiei do livro de vocês e botei aí. Por isso que ele está com esse fundo branco. Eu só fiz split screen aqui do digital e joguei aí, porque eu não achei imagem melhor para representar. E estava sem tempo para procurar. Aí observa aqui, ó. Essa aqui é a linhagem pura. Olha como é que ele caracterizou a linhagem pura. Vezão. Ou seja, é um alelo, é um homozigoto dominante. É uma linhagem pura, só tem alelos dominantes. E o verdezinho é outra linhagem pura, vezinho por vezinho. O que significa? Que os dois alelos são homozigotos recessivos. Sempre. Quando ele cruzou esses dois, apareceu essa linhagem aqui, ó. Vinha um do dominante, um do recessivo. Aí, ó, vezão, vezinho, vezão, vezinho. E aí segue os quatro. Ou seja, formou, os alelos aqui formou um heterozigoto, onde tem um recessivo e tem um dominante. Não satisfeito, ele pegou esses dois aqui, dois desses, e fez o cruzamento. Observa que o que eu falei anteriormente, eu estou repetindo, só que agora com as letrinhas. Ou seja, ele pegou dois genes, dois elementos que eram heterozigotos, que surgiram do cruzamento desses dois, e começaram a se reproduzi-los. Ao reproduzi-los, ele começou a verificar que começou a aparecer o verdezinho também. Por quê? Porque como esses elementos têm um gene recessivo e um gene dominante, aonde tinha um gene dominante, ele permaneceu com a cor amarela. Aonde tinha um gene recessivo, os dois genes recessivos, aparecia a característica recessiva, que é a verde. Entenderam essa parte? O que isso quer dizer? Pode falar, Pedro. Professor, mas se tiver um dominante e um recessivo, ele não tem, sempre será o dominante que vai aparecer, né? Sempre vai ser dominante. Mas aí nesse caso tá o dominante recessivo e o outro dominante recessivo. E veio um recessivo. Mas por quê? Ó, observa aqui, ó, tá vendo o vezão e o vezinho?
ele pegou o Vzinho desse de cá e pegou o Vzinho desse de cá. Juntou esses dois Vzinhos e deu dois Vzinhos aqui. Ele pegou a parte genética do pai e da mãe, onde tinha um recessivo. A câmera já tá bugando, né? Vou fechar a câmera aqui. Ele tá bugando. Vou ver se melhora quando eu ligar de novo. Entendeu? É isso que eu tô falando. Pronto, melhorou. Tá? Aí, ó, o que eu falei para vocês, em outras palavras, para ficar mais fácil de entender, ele diz o seguinte: cada característica é determinada por dois fatores. Esses fatores são os alelos, tá? Que se separam na formação dos gametas. Ou seja, um alelo recessivo e um alelo dominante, eles se separam no gameta. Aí o filho vai herdar, ou vai herdar o recessivo ou vai herdar o dominante. Se a mãe tiver o recessivo, o pai o recessivo, os dois herdarem o recessivo, ele vai ter o gene recessivo. Se herdar um dominante e um recessivo, vai ser um heterozigoto. Heterozigoto, né? Um alelo heterozigoto. E se herdar os dois dominantes, vai ser um homozigoto dominante. Tá? E essas características, elas vão vir dessa forma para o seu pai, do seu pai e da sua mãe, para você. Aí, para estudar, para explicar isso aqui, a gente tem, para fechar essa explicação, né? A gente tem essa definição, de que essas definições, elas sempre acontecem em pares, tá? E cada par vai ter uma função específica. Ou seja, observa aqui, ó, eu tenho aqui 3 alelos. O alelo A, por exemplo, pode ser característica do olho. No caso aqui, ó, o olho vai ser um olho escuro. O V, Vzão e Vzinho, pode ser a cor do cabelo, tá? Se você for loiro, é Vzinho, Vzinho. Se você for moreno, o cabelo moreno é Vzão, Vzão. Ou Vzão, Vzinho. Como dominante aqui tá, e o dominante a gente colocou para o cabelo preto, então ele vai ter o cabelo preto. E aqui, bora dizer que é, sei lá, o lóbulo da orelha. Se o seu lóbulo da orelha é junto, é porque você tem um dominante. Agora, se ele é separado, é que você tem um recessivo. E aí, se você tem o lóbulo separado, é porque os dois são recessivos, e assim segue. Tá? Aí, para fechar, que a gente precisa entender como acontece esse lance dominante recessivo. Vocês estão vendo ali atrás a obra do meu filho? Pegou esse lápis de cor do pai e pintou o fundo todo. Quando a gente tem um gene dominante e um gene recessivo, a gente pode criar o que nós chamamos de quadro de Punnett. Tá? É um diagramazinho que vocês organizam tudo aquilo que eu mostrei para vocês, para a gente saber quando é que vai ser um gene recessivo e quando é que vai ser um gene dominante. Tá? Então a gente consegue meio que determinar a herança genética. Bora fazer uma característica simples aqui, do olho novamente, olho claro e olho escuro. Se você tem um olho escuro, é porque você tem um gene dominante. Um ou dois, tem gene dominante. Se você tem olho claro, é porque você tem um gene recessivo. Aí acontece que seu pai aqui, ele tem olho castanho e sua mãe tem olho castanho. Ou seja, os dois têm dominantes. Só que aí o que acontece? Ó, eles também têm genes recessivos. Quando eu faço, olha esse quadro, como é que eu posso equiparar esse quadro? Olha, se eu pegar o gene dominante do meu pai com o gene dominante da minha mãe, eu vou ter um azão. Ou seja, eu tenho 2 genes dominantes. Um homozigoto dominante. Se eu pegar o gene dominante do meu pai e o recessivo da minha mãe, eu vou ter um azão e um azinho. Ou seja, eu vou ter um gene dominante e eu vou ter um gene recessivo. Eu vou levar essa característica do olho claro comigo. Tá? A mesma coisa aqui. Se eu pegar o azão da mãe e o azinho do pai, também vai ter esse gene heterozigoto. Só que o dominante vai definir. Até agora, todo mundo aqui, gente, o olho é castanho. Certo? Por quê? Porque o gene dominante, ele sobressai. Agora, se chegou a ter a possibilidade de ter, rapidinho, Ana, 2 genes dominantes, 2 genes recessivos, aí, ó, esse recessivo, essa criança aqui, ela vai ter chance de ter o olho claro, mesmo com o pai e a mãe tendo olhos escuros. Certo? Aí, meu avô tinha olho claro e eu tenho olho claro, você pegou parte do gene do seu avô. Né? Isso a gente evidencia. Pode falar, Clara. É porque eu não estou entendendo muito bem. Quando os dois têm olho dominante, no caso, os 2 As dominantes, significa o quê? É porque é o seguinte, quando você tem 2 dominantes, é porque o seu código genético, ele vai ter genes dominantes. Ou seja, todos os seus filhos, eles vão ter olhos castanhos. Se você for casado com um cara de olho azul, os seus filhos terão olhos castanhos. Entendeu? Todos. Agora, aqui, esse de cá e esse de cá tem um dominante e um recessivo. Se essas pessoas casarem, por exemplo, com uma pessoa de olho azul,
Aí vai ter chances de ter filhos de olhos claros e chance de ter filhos de olhos castanhos. Agora, se essa pessoa aqui, ó, com 2 recessivos, casar com uma pessoa de olho azul, aí todos os filhos terão olhos azuis. Entendeu? Claro que é uma referência, eu estou usando ele como referência, tá, gente? Pode falar, Pedro. Professor, se Que bom, Gabriel. um pai tem olhos azuis e a mãe tem olhos azuis, os dois têm alelos dominantes. Não. O pai tem olhos castanhos e a mãe tem olhos azuis. Supondo que os dois têm alelos apenas dominantes, se cruzarem e tiverem filho, Bora lá. qual vai Ó, ser eu vou abrir o quadro aqui e vou mostrar para vocês. Você está me dizendo o seguinte. Eita. Para fazer as coisas tudo na hora aqui. Está me dizendo que a mãe vai ter dominante. Vocês estão vendo o quadro direitinho, não estão, gente? O pai dominante e a mãe recessiva. Quando eu for fazer o cruzamento, olha o que vai acontecer. Vai ser o azão do pai com o azinho da mãe. Aqui vai ser... Aqui vai ser o azão do pai com o azinho da mãe. Aqui vai ser o azão do pai com o azinho da mãe. Aqui vai ser azão do pai com o azinho da mãe. O que acontece? Todos os filhos vão ter genes dominantes. Então, todos vão ter olhos castanhos. Entendeu? E se a mãe também tivesse só alelos dominantes? Aí fica Só tudo que azão. na próxima geração poderia que, tipo, Isso. Muito bem. Então, ó, na próxima geração, pode acontecer de ter filhos com olhos castanhos. Aqui ele fala, meu avô tem olhos castanhos, olhos azuis, minha mãe e meu pai não têm olhos azuis e eu tenho um olho azul. É desse tipo de coisa que acontece. Parabéns, Tawan. Tô tirando da sua cara aí no grupo, viu? Tô vendo aqui. O pessoal não perdoa você não, viu? Eu vou voltar para cá, gente, apenas para a gente poder terminar a explicação, certo? Então vamos lá. Aí é o detalhezinho final da explicação, certo? Já estourou o tempo certinho da aula. Bom, eu vou conhecer quem vai ser esperto ou não no futuro aí, né? Observe o seguinte, temos esses conjuntos. Aí, observa que temos 4 conjuntos e cada conjunto é 1/4 do total. 1, 2, 3, 4, tá vendo? 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 dá 4 quartos. Aí eu quero saber quantas porcentagens, qual a chance de um filho meu nascer com olho castanho. Ou qual a chance de um filho meu tem de nascer com olho azul, a chance de nascer com olho castanho, mais que o filho dele possa ter um olho azul. Aí a gente faz essa continha. Simples, básica e fácil. Se você pegar 1 e dividir por 4, dá 0,25. Você multiplica por 100, aí você já dá em porcentagem. 25%. Certo? Então, cada quadradinho desse tem 25% de chance de acontecer em um filho. Ou seja, então, para ser um filho com olhos claros, eu vou ter 25% de chance. Por quê? Porque só tem recessivo, os 2 recessivos em 1. O meu filho ser de olhos castanhos, eu vou ter aqui, ó, 25, mais, deixa eu botar o contador, né? 25 desse, mais 25 desse, mais 25 desse. Ou seja, 75% do meu filho ser de olhos castanhos. Agora, o meu filho de olhos castanhos e meu neto vir de olho claro, como é que vai ser? Aqui, ó. Tem esse daqui, mas esse daqui, né? Aí a mutação desses dois que vai surgir, essa possibilidade. Entenderam, gente? Essa partezinha? Compreenderam esse final para a gente fechar esse bloco? Uhum.